Oi, meu nome é Bruno Del Rey e você está em mais um Na Trilha com Del Rey. Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Mais uma semana depois do carnaval aqui, né? Espero que tenham passado bem o carnaval. Hoje eu vou falar sobre memórias, tá? Quando eu era adolescente ali, eu frequentava a casa da minha avó no litoral. Meu avô tinha uma casa no litoral, em Praia Grande, para ser preciso, e a gente viajava nas férias para lá, para ficar juntos com eles e com os primos, e os meus tios, meu pai. E a memória afetiva desse lugar é muito forte, né? Porque primeiro que a interação com os primos era muito legal, porque a minha avó e meu avô fizeram questão de ter esse ambiente para que a gente pudesse brincar na casa deles, né? A gente pudesse exercitar a imaginação. O meu avô tinha uma oficina na garagem, fazia umas coisas com madeira. A minha avó sempre foi muito boa na cozinha, né? Preparava tudo que a gente gostava ali, agradar os netos, né? Agradar a família, fazendo o que a gente gostava. Minha avó também bolava brincadeiras, né? Bolava passeios. E era uma pessoa muito boa, né? De jogar junto, jogar baralho, brincar de dominó. Então, tudo isso aconteceu ali na década de 90. E nessa época eu comecei a jogar games, né? Eu jogava games, o que a galera chama hoje de jogo de primeira pessoa, né? Eu acho que naquela época não chamava isso, mas era a primeira vez que a gente viu jogos que tinham ali um ponto de vista como se fosse a gente olhando, né? Como eu tô olhando aqui para a linha do trem. E aí a gente começou a ter cenários, né, de game feitos assim, em blocos de construção tridimensionais, revestidos com pixels, né, revestidos com imagens, os famosos assets. E esses jogos, muitos de vocês devem saber quais são, né? Que é o Doom, o Duke Nukem, o Wolfenstein 3D, né? Porque na verdade o Wolfenstein 3D antes, né? Jogamos outros jogos, obviamente, de plataforma, aquele Prince of Persia e tal. Mas esses jogos de imersão, vou chamar de imersão aqui, tá? Mas é mais por questão de fazer um vínculo com o que eu quero falar, né? Por que é imersão? Porque é imersão mesmo. Você ficava enfiado dentro daquele cenário. Você ficava envolvido naquele cenário, ficava envolvido naquele lugar virtual. E eu acho isso, né? E acho que todos já concluíram isso, de que isso é o início das nossas realidades virtuais, né? É o início da virtualidade dos games, né? E aí, as memórias da época da minha avó aí, dessa casa no litoral, elas são caras para mim, são muito emocionantes e gratificantes, porque foram momentos muito ricos de imaginação na minha vida, né? E dentre as memórias estão esses cenários do game, então se misturam com a realidade, né? Tipo, era o quitute da avó ali, o bolo, era o crepe que ela fazia com queijo, era uma brincadeira que o meu avô bolava lá de tipo fazer um carrinho de madeira, ou pegar a câmera dele VHS e fazer um filme, que ele instigava a gente a fazer filmes, né, já. E essas memórias dessas coisas e do game, do cenário do game, a experiência de sonora lá da portinha abrindo, fazendo barulho, o revolvinho atirando, o cachorro latindo no Wolfenstein 3D, tudo isso também povoa minhas lembranças, né? Teve um relato recente, né, de uma pessoa que o pai faleceu, né? E aí o pai faleceu e ela se sentia, e ela jogava um game desses mais novos com o pai. E ao jogar o game com o pai, ela criou um vínculo de memória afetiva com o game. Porque o pai estava lá, ele era um personagem dentro daquele mundo virtual com ela.
E nessa linha, depois que o pai faleceu, ela continuou retornando àquele cenário para poder ter uma sensação de que estava com o pai mais uma vez. Ter mais um momento com o pai, né? Um momento no mundo virtual, um momento num game que ela compartilhava com o pai. Ela resolveu continuar fazendo isso para poder ter de novo essa sensação. E eu fico pensando que essa é uma linha, provavelmente uma linha do que vai acontecer e que já tem acontecido. Tá, mas antes disso eu queria falar só sobre a experiência do game de modo geral, né? Meu filho ganhou recentemente aí jogos de aniversário da minha sogra, a avó dele. E esses jogos são jogos bem simples, são dama, ludo e dominó. E a gente se viu, não pela primeira vez, mas acho que de uma forma mais intensa, entretido em ensinar ele a jogar esses jogos que são analógicos, né? São jogos manuais. Né? E ele ficou entretido no mundo virtual criado da estratégia do game. Então, também para não ficar só nessa chovendo no molhado de que tipo não, a realidade virtual do game ela é única e ela vai e é ela que está destruindo o nosso mundo, né? As pessoas que ficam horas jogando, as pessoas que precisam comprar sempre o jogo novo, mas tudo bem, tem tudo camadas de consumismo, de capitalismo, né? De necessidades que não são suas, né? De ter o jogo da pessoa que gosta e que segue no Instagram. Bem, tem tudo isso, mas para além disso tem a necessidade do lúdico, né? A necessidade de estar em mundos virtuais mesmo, que é humana. E que esses jogos, o xadrez, o dama, o ludo, já tinham, né? Já carregava isso, né? E assim também com os filmes, né? Por exemplo, eu que dividi muitos filmes com a Vanessa, minha esposa, né? A Vanessa, inclusive, introduziu toda uma série de animações orientais que eu não conhecia do estúdio Ghibli. E a gente compartilhou aquilo ali, a gente, né? Quem vai ainda ao cinema, quem ia e quem vai, eu ia, né? Não vou mais ao cinema com frequência. Compartilhe o momento do filme com a pessoa junto, né? Só que eu acho que o que está mudando e o que vai ser prerrogativo no futuro é isso que eu disse sobre talvez a gente confundir que memória é mais cara. Será que você está indo porque você compartilha a experiência humana com outro ser humano? E aí você lembra daquilo com afeto, porque era um ser humano que estava com você de verdade? Ou a gente já está confundindo ao ponto de achar que aquela memória do cenário do game faz parte da sua vida? Então aí a gente tem um problema, né? Porque hoje ainda essas realidades dos games não são tão imersivas assim, por mais que elas sejam realistas, né? Inclusive até andei vendo uns gameplay por aí dos jogos mais recentes, né? Eu não jogo game, tá, gente? Eu não tenho um videogame de última geração, mas eu sempre tô vendo o potencial gráfico dos games através de gameplay no YouTube, né? E aí acompanhei o Engine 5 aí, com aquelas demonstrações de gráfico delas e tal. E aí é impressionante ver que o matinho chacoalhando aqui onde eu venho, aqui na natureza, né? As árvores aqui assim, tipo os bichinhos e tal. A gente já está muito perto de parecer, né? É claro que não é igual, é óbvio que não é igual, mas a experiência de andar aqui em primeira pessoa nessa linha do trem é muito parecida com alguns games já, no que se refere à experiência visual. Ela não é extrasensorial ainda, mas ela já é visualmente parecida. E eu acho que a tendência é ficar cada vez mais imersivo e extrasensorial também, né? Acho que isso está óbvio, né? O Matrix aí não está mostrando uma realidade que a gente está apartado, que a gente está distante. Não, ela é totalmente, o Matrix é totalmente sobre o que a gente está vivendo agora, sobre os planos da indústria da tecnologia e dos seres humanos que se motivam por esses ideais, tem para nós, né? Isso não é conspiração não, tá, gente? Isso é só você ver, o mundo é isso, né? Desde o Walt Disney, estamos querendo criar um mundo virtual que
a gente perca um tempo estando nele, pela necessidade do lúdico, né? Eu já falei isso no outro vídeo, eu fico aqui também mais uma vez. A gente precisa do lúdico também. Se você, porventura, vive atividades racionais demais, vai chegar uma hora que você não vai aguentar. E você vai precisar exercitar alguma coisa lúdica. Por isso que tem virada aí de uma porrada de profissionais. Eu mesmo tive um monte de alunos que eram médicos, alunos que eram dentistas, que eram engenheiros, que eram de TI, que migravam para uma atividade com desenho, com arte, para justamente ter o lado lúdico, para transformar um pouco, para ter esse lado também em paralelo ao mundo racional. Então, o mercado do entretenimento, o mercado do audiovisual, dos games, veio para isso, né? E a tendência é grande de que a gente passe horas e horas e horas nos games, né? Horas e horas e horas nas realidades virtuais que a gente vai criar, né? E aí eu fico pensando, se no momento em que uma pessoa virtual, uma pessoa que tenha sido setada por você talvez, e aí uma inteligência artificial vai lá e cria esse personagem, e ela consegue não só emular a parte física e parte óbvia aí do que eu estou falando, que são essas referências culturais meio que de meme, assim, né? A experiência dessas pessoas não é real, é a experiência da celebridade dessas pessoas, que ignora quem elas são de verdade. Amanhã a inteligência artificial vai ter banco de dados para criar pessoas reais, né? Uma machine learning que te engane mesmo, né? E aí eu fico pensando que essas pessoas desses mundos virtuais, elas vão trazer memória afetiva para nós, de fato. Então a gente vai ter saudade de máquinas. Então não só vamos ter saudade dos cenários que a gente joga ou que a gente vive em realidades paralelas, realidades virtuais, como vamos ter saudade das máquinas, dessas inteligências artificiais, dessas almas artificiais. Então essa é a minha viagem aqui que eu trouxe para vocês. Estava pensando sobre isso, estava pensando que é muito importante a gente ter experiência humana, é muito importante saber que os games, os livros, todo o imaginário humano, ele é legal ser compartilhado, assim como eu faço com vocês aqui, com outros seres humanos. A gente só faz isso porque existe a possibilidade de trocar com o outro, né? Então, não vamos perder isso, né? É muito importante a gente ter isso em mente, né? Não há máquina nenhuma, não há mundo virtual nenhum que é mais importante do que o compartilhamento desse mundo com outro ser humano. É isso que eu queria refletir com vocês, tá? Bom, eu não falei em nenhum momento do vídeo, mas fica aqui no final. Não esquece de conferir o Desenhando com Del Rey, que é meu canal de desenho. Para quem não sabe, eu sou ilustrador, animador já há muitos anos. E tem um canal de desenho aqui no YouTube que se destina a fazer conversas com artistas veteranos aí e artistas mais jovens que têm uma história para contar interessante e contar suas experiências trágicas e de êxito, né, assim também. Para além disso, no canal também tem os reviews, né? Estou fazendo reviews de 2 tipos diferentes, né? Um review dos meus PSDs, eu abro os meus PSDs e mostro os processos de arte digital que eu faço para trabalhos e estudos pessoais. Tem sido bem requisitado, a galera está gostando. Estou feliz porque é um trabalho baseado basicamente no que eu já faço, né? E para além disso tem os reviews de artistas, tá? Então, se você não conhece, está aqui embaixo. Se quiser seguir em tudo que eu faço, vai no Bruno Del Rey Arte no Instagram, que lá tem fragmentos de todo o meu conteúdo, tá bom? E conteúdos exclusivos lá também, tá? Obrigado por acompanhar, bom final de semana e até breve.